O Trilhas da Democracia de hoje debate as violações aos direitos humanos das populações que moram nas proximidades do complexo industrial portuário de Suape. Os nossos convidados são André Carneiro Leão, defensor público federal, e Vera Lúcia Domingos, presidenta da Sociedade de Pequenos Agricultores de Ponte dos Carvalhos. Vera, seja bem-vinda ao Trilhas da Democracia. Vamos direto ao assunto. Quais são as violações aos direitos humanos que são cometidas hoje, em meio à pandemia da Covid-19, contra as populações e as comunidades que moram nos arredores do complexo portuário industrial de Suape? Dentre tantas violações, nós podemos citar aqui as mais básicas, desde a moradia, trabalho, segurança alimentar. Essas violações têm sido, assim, crescente no meio das comunidades do entorno do complexo portuário de Suape. Então, a gente consegue ver claramente que as pessoas não têm o direito de plantar, não têm o direito à moradia, não têm o direito a se alimentar como antes, devido a essas violações do complexo industrial portuário de Suape. E dentre as mais agravantes estão a violência, seja ela física ou verbal, o direito ao patrimônio, que a gente vê que as pessoas elas perdem através das indenizações baixíssimas, dos valores irrisórios, elas perdem quando elas são negadas esse direito a indenizações, elas perdem quando elas são jogadas para aquelas casas lá da Vila Claudete, seus modos de vida. Então, de um modo geral, essas famílias elas têm perdido com essas violações de Suape. E nós podemos também afirmar que vários direitos dessas pessoas têm sido violentados, têm sido violados pelo complexo industrial portuário Suape, e isso é muito claro quando se fala com eles, com os agricultores, com os pescadores, com as marisqueiras. O direito de ir e vir, o direito de dizer eu posso plantar, eu posso criar, eu posso comer o que a terra me dá, porque muitos perderam isso. Então, se a gente for analisar os direitos humanos dentro dessas categorias de violações, a gente percebe que as mínimas, as básicas dessas famílias foram violadas. O direito à alimentação é um direito universal. O direito à moradia é um direito universal. O direito ao que é seu, o seu patrimônio, também é um direito universal. E essas pessoas elas tiveram esses direitos arrancados quando elas foram expulsas de suas terras, quando elas foram violentamente arrancadas desses modos de vida. Então, eu colocaria dessa forma que os direitos básicos, elementares para a vida humana, lhe foram tirados. Mais ou menos por aí, professor. André, então, na verdade, são as comunidades tradicionais, são as populações tradicionais que habitavam aquela região as mais diretamente atingidas por esse desenvolvimento industrial, portuário, por esse megaprojeto que continua sendo saudado pelos governos e pelos meios de comunicação, como sendo uma referência de desenvolvimento. É verdade, professor Marcos. Como bem disse Vera, Vera expressou aquilo que diversas comunidades, lembrar que Suape acaba atingindo uma população ou populações de diversos municípios. Você tem desde ali da região de Vera, do Engenho da Ilha, até chegando já em Ipojuca, você passa por Cabo de Santo Agostinho, e são diversas comunidades pesqueiras. Nós atendemos, inclusive, a comunidade tradicional, a comunidade quilombola de Ilha de Mercês, e a realidade que nós encontramos enquanto Defensoria Pública, quando estivemos no local e começamos a dialogar com essas comunidades, foi exatamente essa descrita
por Vera, né? Uma realidade de uma violação absurda de direitos fundamentais, dos direitos mais básicos. A Vera destacou aí um dos direitos que me atingiu pessoalmente, que é a situação do ir e vir, o direito à liberdade, esse direito que é essencial para a democracia, e a gente identificou isso efetivamente, por exemplo, quando visitamos a comunidade de Ilha de Mercês, né? As pessoas não tinham condições de sair de suas casas, uma criança tinha medo da polícia, quando o carro da polícia chegava, ela ficava com medo, ela se trancava dentro de casa. Isso por quê? Porque a forma, o método de agir de Suape, não só em relação à comunidade tradicional de Ilha de Mercês, a comunidade quilombola de Ilha de Mercês, mas em relação a todas essas comunidades, foi um método violento, foi um método de colocar medo nas pessoas, de destruir suas plantações, como disse Vera, de atingir a sua segurança alimentar. Suape construiu ou permitiu que se construísse um barramento, por exemplo, no rio Tatuoca, proibindo a circulação ou dificultando a circulação da água e da renovação do mangue na região que atende, por exemplo, a comunidade de Ilha de Mercês. E com isso, além de causar um dano ambiental seríssimo na região, dificultou justamente a pesca, a atividade pesqueira, a atividade cotidiana dessas comunidades. Então, é uma estratégia, foi uma estratégia adotada por Suape, né, e a gente consegue perceber isso quase como uma metodologia, porque isso se repete em diversas comunidades, que a Suape simplesmente ignorou, foi implantado enquanto complexo industrial portuário, foi implantado sobre as comunidades e passou a atuar como se essas comunidades simplesmente não existissem, né? Um processo de invisibilização absurdo. E aí, após a implantação do complexo portuário, então iniciou um procedimento de colocar medo nessas pessoas, de dizer que essas pessoas iriam sair de uma forma ou de outra, que iam passar o trator na casa das pessoas, que era melhor elas fazerem um acordo e irem para um conjunto habitacional qualquer do que sair sem nada, porque eles iam entrar na justiça e iam conseguir tirar essas pessoas. Depois começaram a proibir construções, né? Então chegou um momento em que, por exemplo, em Ilha de Mercês, não se permitia, Suape não permitia qualquer nova construção, e a comunidade ia crescendo, as crianças crescendo e começando a se tornar jovens adultos e querendo produzir, querendo construir suas casas, e Suape ia lá e derrubava as casas dessas pessoas. Então foi necessária a intervenção do sistema de justiça, né, para que, pelo menos nessa região, houvesse uma redução desse nível de violência. Então, o que Vera de forma tão real, tão realística, traz como violações de direitos humanos, é o que, de fato, nós constatamos quando estivemos lá, a partir mais ou menos do final de 2017 e início de 2018, na região de Suape. E a Defensoria Pública, então, passou a atender a comunidade tradicional de Ilha de Mercês, mas depois foram repetindo diversas denúncias do mesmo sentido. E é a partir dessas denúncias que se repetem que a gente consegue perceber que, de fato, aquilo ali me parecia ser uma estratégia, uma metodologia utilizada pela gestão de Suape na época para tratar e lidar com essas pessoas, expulsar essas pessoas de suas ocupações, pessoas que viveram e nasceram naquela região. Nós temos casos de pessoas cujos pais, por exemplo, há mais de 80 anos vivem na região, muito antes de Suape. Quem é novo na região é Suape. Quem se colocou naquela região de forma absolutamente sem consulta a essas comunidades tradicionais foi Suape. E aí a gente tem algumas questões jurídicas aí que a gente vai precisar discutir, mas eu prefiro ouvir mais Vera do que falar. Vera, então, deixando um pouco uma expressão que pode soar não tão impactante, que é essa de violação aos direitos humanos, né? Usemos uma expressão mais forte, né? O que vem ocorrendo em Suape desde a implantação do complexo industrial portuário, na verdade, é a utilização da violência, da coerção física contra os moradores, contra as populações locais, a fim de que esse desenvolvimento, essa promessa de desenvolvimento econômico seja realizada. Ou seja, a ideia é de um desenvolvimento econômico sem o envolvimento das populações. É isso exatamente que acontece? É isso sim, Marco. É isso sim. E a gente percebe na forma como os gestores de Suape nos tratam. De antemão, a gente pode afirmar o seguinte: quando existe algum processo judicial,
tramitando lá na justiça, se você pega o processo e abre, você vai encontrar logo de cara os invasores, né? O André deixou muito claro aí na fala dele que antes mesmo deste megaprojeto ser idealizado como a porta para o mundo ou a menina dos olhos do governo de Pernambuco, seja ele qual for, seja qual deles entrar no meio político, ele já entra com aquela visão de que Suape é a menina dos olhos de Pernambuco. Então, quando a gente percebe essas agressões, essas truculências, é de forma absurda como o Suape nos trata no processo lá judicial. Os invasores das terras de Suape. Isso aí ainda é mínimo, né? Se inverte a lógica, né? Os invasores são exatamente o conjunto de interesses econômicos, de grandes interesses corporativos que tomaram as terras de quem sempre esteve lá, não é isso? Isso. E de forma muito truculenta, de forma que é para desestabilizar mesmo, de várias mentiras. Eles tentam todos os meios ilegais, absurdos, para deslegitimar os poceiros, os nativos, as pessoas que ali nasceram, criaram seus vínculos com a terra, que têm uma história com a terra, que têm suas raízes ali na terra. Eles tentam vender essa imagem de que somos invasores, precisamos mesmo ser expulsos, porque os 13.500 hectares é de Suape. Suape tem todo o direito legal sobre aquilo. Então, o tratamento que eles nos dão é de forma extremamente truculentas, né? E isso da forma mais vil, mais hostil possível. Basta só abrir alguns processos judiciais para ver a forma como esses nativos, esses poceiros, são colocados diante da justiça e são aceitos, né, Marco? Vamos dizer de passagem que tudo que até hoje o Suape tem colocado para a justiça tem sido a verdade, tanto é que está aí. Eu já vi caso de gestor de Suape dizer em uma reunião com os poceiros em que de 2.000 e tantas ações, Suape nunca perdeu uma, a não ser 2 que desistiu. Porque a forma truculenta, a forma vil que Suape tem como lidar com as pessoas que têm o direito preservado é essa. É de muita truculência, de muita agressividade, de muita agressão aos seus direitos básicos, fundamentais. Vera, você fez referência, acho que a André também fez referência à presença dos aparatos repressivos oficiais, né? A polícia, quando aparece, na verdade, ela não aparece como representando uma instituição pública de defesa da cidadania, mas sim como um agente de defesa, em defesa de determinados interesses econômicos. Para além do aparato oficial, né, daquilo que se costuma dizer do monopólio legal da coerção física representado pelo poder de polícia, existe a presença também de capangas que circulam pela região? Existe sim. Existe dentro do Complexo Portuário Suape, a serviço desses gestores, pessoas fardadas de uma empresa, uma grande empresa de segurança privada. Já existe várias denúncias contra esses agentes, né? Que uma das empresas serve SAM. Os guardas motorizados de Suape, eles agem como milicianos. A verdade é essa. Existe uma milícia dentro do complexo portuário, em que elas entram nas posses, elas derrubam, elas destroem. Inclusive, a gente já fez várias denúncias no Leia Já, que é um grande veículo de publicidade. A gente já fez para o Marco Zero, tem várias denúncias sobre essa dita milícia. E eles têm os comandantes, né? Tem os capangas lá que ficam comandando e são blindados, de certa forma, pelos próprios gestores de Suape. Inclusive, Marco,
eu estou inserida no programa de proteção, é o PEP-DDH, que é o Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos do Estado de Pernambuco, depois de várias ameaças que eu sofri de morte, justamente por esse capanga que é blindado em SUAP. André, Vera falava sobre essa verdadeira rede coercitiva construída para intimidar essas populações que vêm sofrendo com esse desenvolvimento baseado nesse projeto, esse megaprojeto de SUAP. O que os órgãos de justiça têm feito para tutelarem os direitos desses indivíduos, dessas comunidades, desses grupos sociais e tentarem interromper essas violências que são cometidas no cotidiano dessas pessoas? Quando nós chegamos nessa situação e recebemos a notícia, né, dessa rede de violações de direitos, nós então começamos um diálogo com a comunidade de Ilha de Messias e logo percebemos que havia de fato ali uma situação de grave violação de direitos humanos e que, diante do tamanho do complexo industrial de SUAP, da rede de empresas que estão ao redor, digamos assim, do Estado, porque se trata também de uma empresa que tem um pé, digamos assim, no Estado, então nós precisamos dialogar e ampliar esse diálogo e essa garantia de direitos para a população. Então, havia outras instituições que também estavam preocupadas, que tinham procedimentos de apuração desses atos de violência, como o Ministério Público do Estado e o Ministério Público Federal. E diante da urgência da situação, né, como eu disse, de destruição de construções, destruição de plantações, intimidação dessas pessoas, e um outro processo também que é muito comum na região, que é o de criminalização das lideranças. Infelizmente, Vera não é a única pessoa incluída no programa de proteção a defensores de direitos humanos. Uma das lideranças da comunidade de Ilha de Messias também está incluída nesse programa. Então, logo diante dessa situação, né, a Defensoria Pública da União, em conjunto com o Ministério Público do Estado e com o Ministério Público Federal, expediu uma recomendação para a SUAP, determinando que eles não deveriam mais, proibindo, ou pelo menos sugerindo que eles não entrem na comunidade sem autorização e que interrompam imediatamente, ou interrompessem imediatamente a sua atuação na área, né? Permitindo, portanto, essas construções, permitindo que a população pudesse se desenvolver e ter respeitado os seus direitos. Essa recomendação tem sido cumprida, pelo menos na região de Ilha de Messias, tem sido cumprida, mas SUAP continua com outras formas de atuação também transversais, digamos assim, para intimidar essa população. Primeiro, como eu disse, né, com esse processo, como que Vera mencionou, de certa criminalização das lideranças comunitárias, né? Então, é uma realidade. A segunda, e o processo que tem utilizado agora, mais recentemente, é de ações de reintegração de posse individualizadas. Então, o SUAP começou a entrar com ações contra algumas das famílias que moram nessas comunidades e com ações individualizadas na Justiça Estadual, mesmo sabendo, mesmo tendo consciência de que se tratava de uma comunidade tradicional, no caso Ilha de Messias, que estava com o procedimento instaurado no INCRA e que, portanto, o interesse federal era evidente, mas ainda assim optou por ajuizar essas ações de reintegrações individualizadas, dificultando a defesa dessas pessoas, que são pessoas simples, pessoas de baixa renda. E então, nós conseguimos intervir nestes processos e trazer esses processos para a Justiça Federal. E na Justiça Federal nós estamos fazendo, então, a defesa dessas comunidades. Nós, inclusive, ajuizamos outras pessoas, porque também, diante dessa situação, né, de apropriação e violência, SUAP, me parece, não reconhece aquela região como uma região de emancipação de direitos. Me parece que SUAP trata a região como uma região de não ser, uma zona de não ser, uma região em que as pessoas começa o processo justamente a partir disso, né? Dizendo para as pessoas: vocês não têm direitos, vocês estão aqui de forma irregular, vocês ocupam essa região de forma irregular e vocês devem sair. Então, começa com esse processo de retirada de direitos, as pessoas perdem a consciência de que têm seus direitos e depois passa, então, por esse processo de violência, de criminalização e até chegar nessas ações judiciais. A Defensoria Pública da União, em conjunto com esses outros dois órgãos, o Ministério Público do Estado e o Ministério Público Federal, tem, então, iniciado esse trabalho
de garantia e tutela desses direitos fundamentais, tanto na via judicial como também na via extrajudicial. Vera, quer dizer então que a pandemia não parou SUAP, não é isso? Nós entramos hoje, estamos próximo do 100º, 40º dia de pandemia no Brasil, contando a partir da primeira morte, que acontece por Covid no dia 16 de março. E durante todo esse período, pelo relato que você e André estão fazendo, as práticas coercitivas, né, não foram interrompidas nesse período, muito pelo contrário, né? Isso mesmo. Não, mesmo diante de todas as recomendações do decreto do governador, do Fica em Casa, recomendado pela OMS, né? A Organização Mundial de Saúde, mesmo diante de todas essas recomendações, eu tive Covid, minha filha teve Covid, meu filho teve Covid. Nesse período que nós estávamos com o Covid, eu fui obrigada a sair de minha casa, deixar as recomendações de saúde e tratar com agricultores que estavam sendo ameaçados, que estavam sendo confrontados por essa tal delícia que eu já citei, de SUAP. Eu tive que sair de casa, quebrar o decreto do governador, né? Violar o decreto do governador, para ir defender o território, num período que deveria todo mundo estar em casa, cumprindo as recomendações, inclusive o decreto que o governador deu, não era só para a população, também era para a empresa, para o complexo portuário de SUAP. Mas os seus guardas motorizados estavam nas ruas, fazendo suas violações. Nesse período tivemos 4 derrubadas de casas, tivemos uma derrubada de coqueiros com 3, 4, 5 anos de plantados. Tivemos invasões de propriedade, onde as cercas foram arrancadas, arames picotados e levados. Quer dizer, mesmo diante do problema da pandemia que está aí, que não parou, SUAP não parou. SUAP continuou com as violações, com as agressões, com as truculências, que é corriqueiro para a gente. A gente não vai naturalizar aqui algo que é tão grave, que é tão sério, mas que a gente sabe que está acontecendo todos os dias. Estou aqui com você hoje, mas ontem, que a pandemia não acabou, SUAP estava lá no território de Ilha, invadindo a apropriação de alguém e dizendo que ele tinha que continuar a cercar, ele tinha que continuar a construir. A gente começa a se perguntar, mas espera aí, tem algo de errado aí. SUAP, atualmente, eu estou com um processo que a gente já era para ter feito essa audiência com o Ministério Público Estadual e não teve, a promotora teve que entrar em licença e tal, e a gente não teve. Mas nesse processo, SUAP me acusa de fundar 2 loteamentos na ilha no Engenho Ilha, e agora eles vêm com uma falácia de que não, o senhor pode cercar, o senhor pode construir. Mas no início da pandemia, lá em março, finalzinho de março, começo de abril, derrubaram 4 casas em uma área que eles não têm essa autonomia para derrubar nada. Entendeu? Então, a pandemia não para o complexo portuário SUAP, seja no Engenho Ilha, seja em Juriçaca, seja em Setúbal, ou seja em qualquer área que estejam as 27 comunidades. A pandemia não parou o complexo industrial portuário SUAP. Eles continuam fazendo as mesmas agressões, as mesmas violações. É isso. André, a gente poderia generalizar isso que está acontecendo em SUAP, que vem acontecendo há um bom tempo em SUAP, para outras regiões do estado de Pernambuco? Existe uma caracterização de uma região específica de Pernambuco, onde essas práticas
tornaram-se práticas cotidianas, corriqueiras, ou seja, um modus operandi desse tipo de, entre aspas, desenvolvimento econômico? Sim, nós temos percebido, né, nós temos andado pelo Estado, ouvindo algumas comunidades, e nós temos percebido que isso se repete, né, não só e especialmente na zona da mata, né, sobretudo na Mata Sul, mas também em outras regiões, inclusive no sertão. Nós temos, por exemplo, nós identificamos, por exemplo, uma situação muito semelhante na região da transposição do Rio São Francisco, né, em que se prometeu água, levar água para o sertão, mas até hoje boa parte dessa comunidade teve suas áreas de terra desapropriadas, né, sofreram uma séria intervenção na sua região, muitas delas, inclusive, perderam o acesso à água que tinham, né, na sua terra, e agora, até hoje, não conseguiram se construir, por exemplo, os canais que ligam e que poderiam atender essas pessoas. Nós também enfrentamos uma situação muito parecida em Itacuruba, onde se almeja a instalação de uma usina nuclear e absolutamente se desconsidera, né, a existência e a resistência, né, de comunidades tradicionais, tanto comunidades indígenas como comunidades quilombolas. E na Mata Sul, de um modo geral, nós temos percebido também isso de forma reiterada. Isso parece e transparece, de fato, uma decorrência do colonialismo. A gente vai andando vai saindo aqui da região central do Recife e vai indo para o interior, e parece que a gente vai voltando no passado, né? As pessoas continuam lidando com os trabalhadores, com os agricultores, como se estivessem ainda no século passado. Então, desconsiderando essas pessoas como pessoas com direitos, pessoas com sujeitos de direitos e com sua dignidade. E não precisa ser assim. Na verdade, André, é do século retrasado. Né? Pois é, do século retrasado, exato. São práticas que vigoraram no Brasil até o século XIX, né? Pelo menos prática e formalmente. Né? Exato. E que é possível perceber essa linha de continuidade, né? E é disso que eu falo. Essa linha de continuidade, é claro que a gente tem uma série de discussões sobre isso, mas é possível sim perceber que existe ainda uma prática de apropriação desses direitos e de violência. E não precisa ser assim. O que eu quero destacar é que não precisa ser assim. E não deve ser assim. A Constituição brasileira de 1978 é muito clara quando trata da ordem econômica. E aqui eu não quero trazer o direito, né? Você sabe, sou da área do direito, então acabo sempre puxando a sardinha, de certa forma, para as normas jurídicas. Mas eu acho que a Constituição, sobretudo, ela deve ser um texto que deve ser levado, e a gente deve ter consciência dele, justamente para poder cobrar, inclusive na justiça, quando for o caso, esses direitos. E o artigo 170 da Constituição, que trata da ordem econômica, traz princípios muito claros de como a gente deve compatibilizar essa ordem econômica, garantindo o meio ambiente, respeitando a dignidade da pessoa humana e a justiça social. Está no texto da lei, basta cumprir. André, Vera, muito obrigado pela participação de vocês. O Trilhas da Democracia já fez um debate sobre os impactos sociais e ambientais do Complexo Industrial Portuário do Suape e fará quantos programas forem necessários para denunciar as violações, as violências cometidas contra populações que são as reais proprietárias dessas regiões, desses territórios. Muito obrigado a vocês. E o Trilhas da Democracia volta na próxima semana, sempre em defesa da democracia e dos direitos humanos. Até lá!